Muito bem, pessoal. Hoje o assunto é muito importante. O assunto hoje é como trabalhar, como viver nos Estados Unidos legalmente. Isso com o visto Dois. EB2. Estou aqui com o Wagner e com a Dani, que já estão aqui nos Estados Unidos há quanto tempo? 3 anos. 3 anos. 3 anos. 3 anos. E eles vão contar para nós, passo a passo, né? Então vocês vão voltar um pouquinho no tempo, falar desde quando vocês estavam no Brasil, como vocês se prepararam para estar aqui hoje com o visto EB2. O visto EB2 eu vou deixar a descrição aí embaixo. Tem o site, né, de informações do governo americano e lá tá as descrições do que você precisa. Mas nós vamos fazer o que nesse vídeo? Nós vamos mastigar isso para você. Né? O Wagner e a Dani já quebraram as pedras, eles vão trazer o carrinho já com os pedregulhos. Fica mais fácil a obra assim, né? É verdade. Vai lá, se apresenta então, Wagner, Dani, vocês podem falar. Olá, Começando pessoal. no Brasil. Legal. Uau. Uau, isso foi um sonho nosso. A primeira vez que a gente veio para cá, passeio, a gente gostou bastante daqui. A princípio, a gente não tinha planos de morar aqui, porque é aquilo que você sempre ouve na internet, de que é impossível, ou que você ouve muito falar daquele visto de investidor, que são $500 mil, e outros tipos de vistos mais, né? Mas a gente tinha o nosso sonho de morar fora, de morar em outro país. E em 2017, né, Dani? 17. A gente decidiu por isso, falou que agora era a hora, a gente pensou na idade das crianças, tudo isso. A gente fez uma coisa que foi uma decisão nossa, a gente vendeu nossa casa no Brasil e decidiu que aquela então era a hora. Viemos para os Estados Unidos, o nosso plano inicial era ir para o Canadá, onde é mais fácil a questão de vistos, na área que eu trabalhava no Brasil, né? E para isso eu teria que melhorar o inglês, porque como pode ser que alguns saibam, no Canadá você precisa aplicar uma prova de inglês, né? Você tem que tirar uma nota nessa prova. Então, a gente veio para cá com a intenção de eu estudar por 6 meses o inglês, melhorar um pouco, melhorar essa nota, e daí então fazer a aplicação para o Canadá. A gente veio em agosto de 2017. E na verdade, assim, um pouco antes de virmos para cá, nós chegamos até da entrada na documentação do Canadá, Yes. que é um visto chamado Express Entry, e Pagamos consultoria, pagamos aquelas consultoria, coisas, enfim. Isso no Brasil. Isso no Brasil. Ok. Estando no Brasil, lá vocês entraram em contato com uma assessoria que ela deve trabalhar só para isso. Exatamente. Sim. Isso. Pensando então no Canadá, vocês fizeram uma assessoria. Sabe quanto que vocês gastaram com essa assessoria do Canadá? A primeira consulta foi em torno de $200. $200. Uhum. E é uma empresa que eles têm um consultório em Toronto e em Vancouver. E na época eles estavam fazendo a consultoria na Paulista. Isso, E a gente foi até lá. e tudo. Ok. Consultoria é só uma conversa, uma peneira, né? Isso. Exatamente. Para ver se você atende os requisitos, o que você precisa fazer, Ok. os passos, aquelas coisas. Tá. E aí, assim, nesse processo a gente se encaixou em 90% dos requisitos. Então a gente falou, então é o Canadá que a gente consegue viver legalmente, é pra lá que a gente vai. Aí viemos para cá em 2017 para os Estados Unidos. A Dani tinha algumas funções do trabalho dela para fazer aqui e eu ia estudar. Aí uma outra fase importante aí, uma decisão minha foi sair do meu serviço. Aí só explicando um pouquinho, eu trabalhava com TI no Brasil, trabalhei numa empresa durante 17 anos, uma grande empresa lá de TI, conhecida,
e trabalhei lá e decidi, por causa do nosso sonho, de vir para cá. Viemos em agosto de 2017. Eu chegando aqui, a gente tem uma coisa e tal, a gente acabou encontrando a cidade de Palm Coast, onde a gente vive hoje, e eu me matriculei numa escola de inglês e comecei a fazer aulas de inglês e morar aqui e viver aqui. E mais ou menos com um mês aqui, a gente gostou muito da cidade. A gente já tinha conhecido a Flórida, mas gostou do jeito que é viver aqui, de várias coisas aqui. E a gente começou a correr atrás de formas legais de se ficar aqui nos Estados Unidos. Dá uma paradinha, explica para o pessoal como é que vocês escolheram Palm Coast, que não é tão comum, né? O brasileiro, quando vem para a Flórida, pensa muito em Orlando ou Miami, ou o terceiro ponto seria Jacksonville, mas vocês estão em Palm Coast. Por que Palm Coast e como que vocês encontraram essa cidade aqui? Bom, eu acho que, assim, primeiro foi Deus direcionando todas as coisas para nós, porque a gente nunca tinha ouvido falar de Palm Coast. Então, nós chegamos nos Estados Unidos, a gente foi visitar você, a gente desceu em Nova York, e eu estava trabalhando online em uma universidade brasileira, e eu tinha fechado um contrato com uma outra universidade de Washington, então poderia ser também uma possibilidade para nós. Mas como as coisas que estavam acontecendo iriam demorar um pouco mais, eu falei, não, né, não vai dar para ficar aqui. Então, qual é a nossa alternativa? Morar nos Estados Unidos? Então, vamos procurar custo de vida baixo com as escolas boas, porque a Flórida tem uma fama das escolas não ser muito boa, e isso era uma preocupação para nós. Para as nossas crianças, né? E então a gente começou a procurar no aplicativo Zillow as cidades com um custo de vida acessível. O preço de aluguel, basicamente. Preço de aluguel com as escolas boas. E eu comecei a entrar em grupos de todas as cidades que a gente foi levantando, e foi assim que a gente encontrou Palm Coast. Uhum. Quando a gente encontrou, a gente falou, não, vamos lá para conhecer. Sim. É perto de Orlando e vamos para lá. E viemos. Chegamos aqui na semana antes do furacão. Só para dar um pouquinho de emoção. Essa nossa entrevista aqui nós vamos dividir em alguns blocos. Eu vou dividir em blocos de 10 minutos, então sim, talvez um ou dois ou três blocos, né? Então você vai seguindo aí, eu vou postando, né? Não desanima não. Esse é o primeiro bloco, depois vai ter o segundo e talvez até o terceiro, tá bom, gente? Wagner vai continuar falando, já que nós estamos falando sobre Palm Coast. A Dani explicou como que eles chegaram aqui, né? Interessante, só dando uma curiosidade, Palm Coast já tinha uma comunidade de portugueses aqui, né? Vivendo aqui. Isso. Né? E quantos mil habitantes tem a cidade? Perto de 120 mil, um pouco menos, acho que 112 mil habitantes hoje. Né? E basicamente muitos idosos, é uma cidade de bastante idosos. Uma comunidade grande portuguesa, é uma das maiores da Flórida, e apesar de ser uma cidade bem pequena, não tem muito brasileiro aqui. Eu acho que tem em torno de umas 70 famílias, 70, 90 famílias que a gente conhece também, pode ser que tenha um pouco mais, alguma coisa assim. E é uma cidade pequena, perto da praia, perto da costa leste da Flórida, né? Do lado do Oceano Atlântico. É uma cidade bem legal, aí a gente pode falar uma outra hora da cidade, assim. E voltando à história do visto, de todas essas coisas, a gente começou a correr atrás de formas legais de se ficar nos Estados Unidos. Isso foi um processo longo, a gente pagou algumas consultas de advogado de imigração. Inicialmente, um dos caminhos era
através de um sponsor, um processo de sponsor. Tentamos isso por um tempo. Sponsor é a pessoa que vai patrocinar você, né? Vai bancar. Isso. Uma né? empresa. Uma empresa ou uma pessoa, né? E depois de um ano... Quase... E aí o que aconteceu? Esse advogado ele falou, então vocês estão aqui à visita, né, visitando os Estados Unidos, vocês têm que estender a sua permanência aqui, é um caminho que as pessoas conhecem, que é a questão do visto de estudante. Ele recomendou a gente aplicar para um visto de estudante, a gente aplicou para um visto de estudante, a gente tinha lá as nossas reservas da casa que a gente vendeu e tal. Foi um processo de 1 ano. E sem contar, porque assim... Para qualquer questão de legalização, você tem que manter o seu status. Né? Então, a alternativa para a gente manter esse status e continuar correndo atrás do nosso sonho foi estender o nosso visto através do estudante. Então, foi uma extensão de visto junto com uma mudança de status. Né? O status do B1 para o F1. Então, vocês entraram aqui como turistas. Turistas. Exatamente. Não tínhamos, assim, intenção nenhuma de ficar aqui. Vamos ficar 4 ou 5 meses, né? Para o Wagner melhorar o inglês e rumo ao Canadá. Então, entraram aqui com visto de turista. Depois, vocês chegaram a estender o visto de turista. Não, sim, na verdade, assim, nós entramos com o processo do F1, que é o visto de estudante. E para justificar a nossa espera do F1, entramos com a extensão. Então foram os 2 processos juntos. Importante isso, então, Sim. que eles estenderam o visto de turista, que é possível você fazer, se não me engano, você pode fazer 2 vezes. 2 vezes por 6 meses. Então você tem, quando você entra nos Estados Unidos, você tem geralmente 6 meses autorizado para ficar aqui legalmente. Aí você pode estender por mais 6 meses. E depois tentar mais 6 meses. Eles fizeram a primeira, mas já entraram com o pedido do visto de estudante. No próximo bloco, no próximo vídeo, então nós vamos continuar essa trajetória do Wagner e da Dani, né, para saber como que eles chegaram então a ter o documento, a autorização de trabalho americano. Tá bom, gente? Antes de eu terminar esse pedacinho nosso aqui, né, esse primeiro vídeo, se você não se inscreveu, inscreve aí. Estou deixando alguns links aí embaixo aí para você. Inclusive, vou deixar até o link do que a Dani falou, o Zillow, né? Zillow. Que é um site, um aplicativo que você pode encontrar os imóveis, saber a qualidade de ensino, né, próximo do imóvel. Criminalidade na cidade. É bem bacana. Todas as informações, é bem legal. E então, curiosidade. Espero você, próximo vídeo. Se não se inscreveu, se inscreva aí.